Olá! No programa de hoje eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender um pouquinho o que é fé. Essa é uma história que eu vou te contar que não está na Bíblia. Mas certa vez um menino de mais ou menos 8 anos pediu para o pai: pai, o que é fé? Eu tenho ouvido tanto das professoras na igreja, mas eu ainda não estou entendendo. E o pai leu algumas histórias da Bíblia, contou algumas outras histórias, tentou explicar na maior facilidade, na linguagem da criança, mas ainda assim o pai percebeu pelo rosto do seu filho que ele ainda não tinha entendido. Então o pai, num determinado momento, encontra-se na casa dele construindo um poço, um enorme e profundo poço. E o pai estava lá no fundo do poço, terminando de concluir aquele poço e começa a chamar pelo nome do filho. O filho começa a procurar o pai e não o encontra. Até que ele percebe que o pai estava lá no fundo do poço chamando pelo nome do filho. Então, o pai disse: filho, pode vir, pule, que eu vou te segurar em meus braços. O filho fica com medo e começa um diálogo. Até que finalmente o filho acredita, crê que o pai está mesmo lá no poço e que é capaz de segurá-lo em seus braços. Então o menino se lança, se joga naquele profundo poço e o pai o segura nos braços. Então o pai olha para o filho e diz: filho, isso é fé. Você não me viu, mas você reconheceu a minha voz, porque você me conhecia. Por isso você creu e conseguiu se lançar. Isso é fé. Na palavra de Deus, diz em Hebreus, capítulo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. E eu espero nele. Eu confio nele, os meus anseios, os meus desejos, porque eu creio que Ele existe e creio que Ele ouve minhas orações. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, já no versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Você tem que ter fé. Você quer que Deus responda às suas orações? Você quer ver Deus trabalhando a teu favor, agindo em prol dos teus sonhos, da sua vida, do seu trabalho, da sua família? Você tem que buscá-lo, na certeza de que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso que eu estou te falando é a palavra de Deus. E já em Efésios, capítulo 3, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você possamos pensar ou até mesmo pedir a Deus. Creia, conheça a Deus. Para você ter fé, você precisa conhecer a Deus, como aquele menino. Aquele menino conhecia o seu pai. Aquele menino sabia que aquele quem estava chamando para se lançar diante de um poço tão profundo era o seu pai. Você conhece a Deus? Se Deus falar com você hoje, você vai saber se é Deus falando com você ou são os seus pensamentos? Então está na hora de você conhecer a Deus. Conheça a Deus, permita que Ele seja a sua fonte de vida, permite que Ele direcione a sua vida e com certeza você vai viver isso que nós lemos na palavra de Deus. Você vai viver um infinitamente mais do que você possa imaginar ou até mesmo pensar. Que Deus te abençoe. I wish I wasn't one of your exes. No,